Anubis Dog Kruger é o comandante da base terrestre da SPD. Desde sua primeira aparição no episódio 1, Kruger se demonstrava um homem sério e extremamente focado. Afinal, cabia a ele parar o Imperador Grum, uma ameaça intergaláctica. Por possuir um cargo de grande responsabilidade, coisas como simpatia e amizade não eram um forte do Kruger, fazendo com que em alguns momentos ele fosse muito grosseiro. Dog era rígido com seus cadetes, sua palavra era uma ordem, mas de certa forma ele fazia isso pelo bem da SPD. A questão é que em um certo momento, essa rigidez passou a ser quase uma tirania. Ele deixou de agir como mentor e passou a ser um homem paranoico. No começo, os Rangers não entendem essas atitudes, mas posteriormente, nos é revelado o infeliz passado do Kruger. Há muitos anos, o seu planeta natal foi invadido pelo Grum, e nessa invasão, o Kruger perdeu tudo. Ele era o último de sua espécie. Apesar da invasão ser proporcionada pelo Grum, um dos principais responsáveis pela extinção do planeta foi um dos seus generais, o Benak, um guerreiro extremamente perigoso e impiedoso. E quando Anubis soube que seu antigo adversário estava de volta, ele ficou irado. Sua raiva era imensa, mas ao mesmo tempo, depois da derrota em seu planeta natal, Kruger prometeu nunca mais lutar. O que gerou um impasse muito grande no coração do comandante, porque o Benak sabia os pontos fracos dele, ele sabia onde bater. Posteriormente, nós descobrimos que além de perder todos os seus companheiros, ele também perdeu a sua esposa. Fato esse que o atormentou e o fez se culpar durante muito tempo. Mesmo com a promessa de nunca mais lutar, a situação muda quando a Cat é sequestrada, obrigando o mentor a tomar uma decisão. E é a partir dessa decisão, em conjunto com um novo morfador, que ele se torna um novo guerreiro, o Ranger Sombra. Você tirou de mim o que eu mais apreciava, Benak. Mas isso só me tornou mais forte. Eu sou o Ranger Sombra. Ha! Ha! Com isto, a espada galáctica da verdade, eu corrigirei os errados. A missão de resgate da Cat é bem difícil. Além de enfrentar o Benak, o Ranger Sombra precisa derrotar 100 soldados sozinho. Mesmo assim, ele não desiste. Suas habilidades superam as do monstro e o Kruger sai vitorioso. Além da vitória, ele ganha uma informação muito importante, que era que sua esposa na verdade estava viva. Benag pode ter cometido diversas atrocidades, mas ele não era 100% responsável pelo que aconteceu com ela. Naquele momento, a personalidade do cachorrão muda drasticamente, porque ele teve a oportunidade de se vingar, porém preferiu fazer justiça. Por ser um novo Ranger, ele acaba se integrando à equipe, e com o passar dos episódios, a sua relação com os cadetes melhora bastante. Eles até realizam algumas missões juntos, mas é claro que haveriam alguns empecilhos. Independentemente da sua alta patente, o Kruger não é o chefão supremo da SPD. Naquele momento, a SPD era comandada por alguém muito mais rígido do que o Anubis. E por considerar ter sido insubordinado, ele acabou dispensando o Kruger de seus afazeres. O que o Bird não sabia é que aquela foi uma péssima hora para demitir o antigo comandante, já que o Grum em pessoa tinha chamado o Kruger para um combate, só que ninguém era forte o suficiente para detê-lo. Somente o Ranger Sombra poderia agir, mas não por uma simples vingança, e sim porque a sua equipe estava sofrendo. E essa acaba sendo uma batalha muito decisiva na carreira do Ranger Sombra, já que ele consegue derrotar parcialmente o seu rival, reestabelecer o seu cargo e ainda conquistar o respeito do Bird. Mas para o seu azar, o seu passado não se resumia somente ao Benag ou sua rivalidade com o Grum. Existia mais alguém, uma das poucas pessoas capazes de tirar ele do sério.
Icture, um antigo amigo do Kruger que estudou junto com ele na Academia SPD e que desejava conquistar a Insígnia, que na época não era nem esposa do Kruger. Mas por ser um guerreiro sem honra, ele acabou sendo expulso da academia e o que era uma amizade se transformou em ódio. Para se vingar de seu novo inimigo, o Icture enviou 3 Rangers para o hospital e roubou seus distintivos, tentando gerar uma espécie de humilhação para os Rangers, assim como ele se sentiu humilhado. O Icture era extremamente forte, um oponente muito habilidoso. Mesmo assim, ele não se comparava ao Kruger, o que fez com que ele fosse derrotado. Mas apelando para o emocional, ele acaba trapaceando e enviando o Kruger para o hospital. Ele tinha prometido que nunca lutaria por raiva, e esse foi um dos fatores que fez ele perder. Mas ao sair do hospital, ele percebe que já não lutava com raiva há muito tempo, ele lutava por justiça, pela memória de sua amada mulher. Sendo assim, ele garantiu mais uma vitória para a equipe. E essa questão da superação e não lutar com raiva fica muito claro nos episódios finais. Porque o Grum até o final guardou mágoas, ele se sente frustrado por ter perdido seu chifre em Sirius. Ele sequestrou a pessoa mais importante da vida do cachorro Kruger e mesmo assim o Kruger não lutou com raiva, ele lutou seriamente até o final. Ele poderia ter destruído a Mora, mas preferiu fazer o certo e prendê-la. Ele deu 200% de si mesmo naquela última luta. Ele poderia ter matado o cara que fez ele sofrer durante anos, mas ele escolheu ter piedade. Naquele momento, ele mostrou que ele sempre foi melhor que o Grum. Não somente nas habilidades, mas na questão do caráter. Ambos queriam vingança um do outro, mas só um deles deixou isso o consumir, o que acabou o levando à ruína. Assim a justiça foi feita e é aqui que eu acabo a jornada de Anubis Dog Kruger. Essa foi a história de hoje, eu espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo, tchau!